A igreja é o corpo de Cristo. Usa la metáfora del cuerpo humano para que podamos entender cómo funciona la iglesia. Fala do corpo humano para nós entendermos como é que funciona a igreja. Y es muy interesante para mí porque el cuerpo humano, dice Pablo, está compuesto de muchos miembros. É interessante porque o apóstolo fala do corpo humano tem muitos membros. Y que todos los miembros tienen una función extraordinaria en el funcionamiento de ese cuerpo. E todos os membros têm uma função extraordinária como é que o corpo vai funcionar. Cuando uno de esos miembros no funciona, Quando dos membros não funciona, por muy pequeño que sea el miembro, por mais pequeno que ele seja, produce unos desajustes en el cuerpo increíbles. faz uns desajustes no corpo incríveis. Hace 2 años me partí la cabeza del peroné en la altura del tobillo. Parti o parónio, a cabeça aqui do parónio, lá no autocarro. Una zona muy pequeña, Uma zona muito pequena, muy insignificante, parece insignificante, una zona de mi cuerpo que no se puede ver, uma zona até que eu nem consigo ver, pero que trajo numerosos problemas a mi vida. mas trouxe numerosos problemas para mim. Mi habilidad se transformó en torpeza. A minha habilidade fez-me tropeçar. Mi independencia como persona A minha independência como pessoa se transformó en dependencia absoluta en mi mujer. tornou-se uma dependência absoluta da minha mulher. No podía hacerme ni siquiera un café, Nem podia fazer um café para mim. no podía ducharme. Não podia tomar duche. Un elemento tan insignificante y tan pequeño en mi cuerpo Algo tão pequeno e insignificante no meu corpo, que no estaba en su lugar, que não estava no seu lugar, que no cumplía su función, que não cumpria a sua função, causaba un montón de desajustes y desórdenes en mi vida. causava muitos desajustes na minha vida. En la iglesia del Señor pasa lo mismo. Na Igreja de Deus passa o mesmo. Un miembro que no ocupa su lugar Um membro que não ocupa o seu lugar produce un montón de desajustes en la vida de ese cuerpo. vai produzir muitos desajustes na vida desse corpo. Y nosotros no queremos que eso pase, ¿verdad? E não queremos que isso passe. Por eso estamos aquí para responder a la pregunta ¿cuál es tu lugar? Por isso é que estamos aqui para responder à pergunta qual é o teu lugar. Descubrir cuál es el lugar que tenemos Descobrir qual é o lugar que nós temos y entregarnos en cuerpo y alma a desarrollar esa función. que e Dios- entregar-nos o corpo e alma para fazer essa função. ¿Estamos en eso? ¿Sí? Estamos nisso ou não? Muy bien, hemos visto que a veces hay obstáculos que aparecen en nuestra vida Falamos que às vezes há obstáculos que aparecem na nossa vida que nos impiden ocupar nuestro lugar en el que cuerpo nos de Cristo. impede de ocupar o nosso lugar no corpo de Cristo. Hemos hablado de las falsas expectativas. Falamos de falsas expectativas. A veces esperamos cosas de los demás, Às vezes esperamos coisas dos outros, esperamos cosas de Dios, esperamos coisas de Deus, esperamos cosas de nosotros mismos esperamos coisas de nós próprios que no son realistas que não são realistas. y como no son realistas no se van a cumplir Como não são realistas, não vamos cumpri-las. y eso nos llena de frustración, de desánimo, Isso traz frustração e desânimo à nossa vida. nos hiere, nos hace daño Fere-nos, não é? Ficamos magoados. y nos aleja del plan de Dios para nuestra E vida. nos afasta do plano que Deus tem para nós. Eso no es lo que queremos, así que necesitamos eliminar de nuestras vidas las falsas E expectativas. isso não é o que nós queremos, por isso temos que tirar as falsas expectativas da nossa vida. Voy a hablar de un segundo obstáculo que puede impedir que nosotros ocupemos nuestro lugar. Agora eu vou falar de um segundo obstáculo que pode impedir que isso ocupemos o nosso lugar. Y en esta ocasión voy a hablaros de otro personaje, de Gedeón. E vou-vos falar de Gideão. Y vamos a ir a Jueces capítulo 6. E vamos a Juízes capítulo 6. Vamos a leer varios versículos así salteados. E vamos ver vários versos salteados. Vamos a leer en primer lugar del 1 al 7 y del 11 al De 1 a 16. 7 primeiro e depois de 11 a 16. Pues adelante. O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas nas cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas, os povos do deserto, e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até ao sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca, um jumento. Chegavam com o seu gado, e as suas barracas eram tão numerosas como gafanhotos, e eles e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra, e o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. E quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas. Muy bien. Dejadme que os ponga un poco en contexto de esta historia. Então vamos só pôr pouco no contexto da história. Nos encontramos en la época de los jueces de Israel. Estamos na época dos juízes de Israel, Una etapa que dura más o menos 350 años de la historia de este pueblo. um tempo mais ou menos de 350 anos. Comenzó con José y sus sucesores Começou com Josué, os seus sucessores, y terminó con el primer rey de Israel llamado Saúl. e terminou com o primeiro rei de Israel chamado Saúl. Y en este capítulo que hemos leído, E neste capítulo que lemos, hay un patrón que se repite a lo largo de
de todo el libro de Jueces. Há padrão que se repete nos livros de Juízes. Seguro que lo conocéis perfectamente. E conheceis esse padrão. Es una dinámica que se va repitiendo. É uma dinâmica que se vai repetindo. Comienza con el pueblo desobedeciendo a Dios, apostatando de Dios. Começa com o povo a desobedecer, apostatando de Deus, Por ejemplo, afastando-se dele. hemos leído en el versículo 1 que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Diz que aqui os filhos de Israel fizeram mal diante dos olhos de Deus. Y eso es lo que es la primera etapa del proceso. La segunda etapa es la opresión. Esta é a primeira etapa. Depois a segunda é a opressão. Es una etapa en la que Dios, por causa del pecado, entrega a su pueblo a los enemigos que están alrededor de É uma Israel. altura em que Deus entrega o povo aos inimigos que estão ao redor deles. Hemos leído en este pasaje que en la época que se relata, los madianitas eran los enemigos que oprimieron a E Israel. aqui fala que os midianitas eram aqueles que oprimiam Israel. 7 años de opresión. 7 anos de opressão. Hemos leído que vivía Israel en cuevas y cavernas en los montes por causa de sus enemigos. Eles viviam em cavernas e nos montes por causa dos seus inimigos. Hemos leído que Israel sembraba Eles semeavam y los madianitas y amalecitas e os midianitas e malequitas venían y atacaban, viam, atacavam, destruían las cosechas, destruíam as colheitas, se llevaban las ovejas, levavam as ovelhas, se llevaban los bueyes levavam os bois y no dejaban nada para comer. e não deixavam nada para Y comer. dice que de esa manera empobrecía Israel en gran manera. E disse que daquela forma Israel empobrecia imensamente. Grandemente. Eso era una etapa de opresión. É uma etapa de opressão. Pero la tercera fase de este proceso es la de clamor. E a terceira fase era a fase do clamor. Siempre después de la opresión, el pueblo de Israel clamaba a Dios. Depois da opressão, o povo buscava a Deus. En este momento que hemos leído también dice que los hijos de Israel clamaron a Dios. Aqui também diz que eles clamaram a Deus. Pidieron ayuda a Dios. Pediram ajuda a Deus. Y la siguiente fase suele ser siempre la de que Dios levanta a un libertador, levanta a un juez. E a outra fase é que Deus levanta um libertador, um juiz. Y aquí vemos que en la historia que hemos leído, el hombre que va a ser levantado es Gedeón. E o homem que vai se levantar aqui é Gideão. Es el quinto juez de O quinto Israel. juiz de Israel. Y él es levantado. Y después de que se levanta el juez, pues se produce la liberación. E depois de se levantar o juiz, então vai ser produzida a libertação. En el capítulo 7 y capítulo 8 de Jueces, No capítulo 7 e 8 nós vemos a este juez Gedeón obteniendo una gran victoria, una gran liberación para Israel. este Gideão trazendo uma grande vitória para Israel. Y esto nos enseña que hay distintas etapas por nuestra vida, E isto fala que há muitas etapas da nossa vida. que hay etapas que tienen un comienzo, tienen un fin, Etapas que têm começo, fim. que hay etapas que son negativas en nuestra vida, Etapas negativas da nossa vida. pero se pueden revertir. Mas podem se reverter. No hay ninguna situación negativa que estemos viviendo Não há nada negativo que possamos estar a viver que no se pueda cambiar. que não possa ser transformado, Que- mudado. Entonces eso es algo que también nos enseña. Pero yo me quiero enfocar en esta hora en hablar un poco de ese llamamiento de este juez llamado Gedeón. Mas eu quero vos falar um pouco deste chamamento, deste juiz chamado Gideão. Dice la Biblia, lo que hemos leído, que Gedeón recibió una visita inesperada, la visita de un ángel. Aqui diz que Gideão recebeu uma visita de um anjo, inesperado. Y quiero que analicemos un poco las declaraciones que ese ángel profirió sobre Gedeón. E quero que vejamos as declarações que ele falou sobre Gideão. Y también quiero que analicemos las declaraciones que Gedeón habló con el ángel. E as declarações que o Gideão também falou com o anjo. En primer lugar, el ángel se acerca a Gedeón y le dice: Dios está contigo. A primeira coisa que ele diz é: Deus está contigo. En el versículo 12 también nos dice que el ángel le dice a Gedeón: esforzado y valiente. No versículo 12 diz que ele era esforçado e valente. Eres un varón esforzado y valiente. És um homem esforçado e valente. En el versículo 14, Versículo 14. el ángel le dice: tú salvarás a Israel. Tu tus vais salvar enemigos". Israel. Y en el versículo 16 E no dice: versículo 16 diz: derrotarás a los madianitas vai derrotar os midianitas como un solo hombre. como um só homem. Así que esas son las palabras que el ángel menciona a Gedeón. Essas são as palavras que o anjo diz a Gideão. Y estas palabras tienen que ver con el papel que Gedeón debía ocupar en medio de Israel. E claro, isto tem a ver com o papel que ele deveria ocupar no meio de Israel. ¿Cuál es tu papel, Gedeón? Qual é o teu papel, Gideão? Ahí está. Aí estamos. Ese es tu lugar. Esse é o teu lugar. Entender que Dios está contigo, Entender que Deus está contigo, que eres fuerte, que eres que valiente, és forte, valente, que vas a ser el próximo juez de Israel que vais ser o próximo juiz de y que vas a Israel obtener una victoria impresionante sobre los madianitas. e vais ter uma vitória impressionante sobre os midianitas. ¿Cuántos les gustaría escuchar estas palabras de Quem parte de gostaria de Dios? ouvir isto da parte de Deus? Que te dijera: tu lugar es un lugar
de gran victoria para el O pueblo. teu lugar é um lugar de grande vitória. Ahora, ¿cómo contesta Gedeón a estas palabras del Como é que ángel? Gideão responde a estas palavras do Vamos a anjo? analizar las respuestas de Gedeón. En primer lugar, Vamos ver Gedeón as dice, respostas. Dios nos ha desamparado. A primeira coisa que ele diz é: bem, Deus nos desamparou. En el versículo 15 dice, Versículo yo 15, soy el menor ele disse: eu sou o de la menor, casa de mi padre. o mais pequeno da casa do meu pai. En el versículo 15 dice, mi familia es pobre. Diz: a minha família é pobre também. Y hemos sido entregados en manos de los madianitas. Fomos entregues nas mãos dos midianitas. No sé si os dais cuenta, pero son declaraciones que son muy diferentes las unas de las otras. Bem, podem ver, são declarações muito diferentes umas das outras, não é? ¿Qué le sucede a Gedeón? ¿Por qué contesta de esa manera al ángel? Por que Gideão fala assim com o anjo? ¿Le gusta llevar la contraria a Gedeón? Será que ele é o homem gosta de ser contrário? ¿Es que no escucha bien? ¿No ha entendido el mensaje? Será que ele não entendeu a mensagem do anjo? ¿Será que el ángel habla en lenguas angelicales Será que o anjo está a falar línguas angelicais y Gedeón no tenía el don de la interpretación? e Gideão não tem o dom de interpretação de línguas? ¿Qué está pasando? O que é que está a passar aqui? Bueno, dejadme que os sugiera que Gedeón tenía un obstáculo que le impedía hacer aquello que Dios tenía en mente. Que ele tinha um obstáculo para fazer o que Deus tinha em mente para ele. Yo veo que Gedeón sufría de una gran inseguridad. Eu acho que Gideão sofreu de uma grande insegurança. Una inseguridad que le impedía ver la valía que él tenía para Dios. Queria ver a valentia, o valor que ele tinha para Deus. Una inseguridad que le llevaba a ser muy pesimista sobre sí mismo y sobre los demás. Uma insegurança que o levava a ser pessimista sobre ele próprio e sobre os demais. Una inseguridad que le hacía tener miedo al fracaso. Ele tinha medo do fracasso, Tenía una baja autoestima. tinha uma baixa autoestima, Tenía una baja valoración de sí mismo. tinha uma baixa, valorizava-se pouco. ¿Y por qué era tan inseguro Gedeón? E por que ele era tão inseguro afinal? Dejadme que os sugiera que la causa de la inseguridad crónica o de la inseguridad profunda como la que tenía Gedeón A causa da insegurança profunda de Gideão tiene que ver con haber sido expuesto a un numerosos rechazos en su propia vida. teria sido porque ele tinha enfrentado uma série de abandono, não, tem a ver com rechaços rejeições, obrigado, rejeições na sua vida. Bueno, pues vamos a hablar mucho acerca de esto. Sim. Así que, efectivamente, cuando tú hablas con personas que tienen una baja autoestima, que son muy Quando inseguras, falas com pessoas com baixa autoestima, que são muito inseguras, que no confían mucho en ellos ni en lo que pueden llegar a hacer, que não confiam muito em si, naquilo que podem fazer, estamos ante una persona que ha sufrido mucho rechazo a distintos niveles. temos que ver com pessoas que têm sofrido muitas rejeições em muitos níveis diferentes. Gedeón fue una persona muy rechazada. E Gideão foi uma pessoa rejeitada Fue rechazada a distintos niveles. em níveis muito diferentes. Vamos a analizar algunos de esos niveles en los que él fue rechazado para ver que era lógico que estuviera tan inseguro ante las palabras del ángel. Vamos ver isso para perceber como ele estava tão inseguro perante estas palavras do anjo. Por ejemplo, ejemplo. Gedeón experimentó rechazo personal. Veio esta rejeição pessoal. Gedeón no se gustaba a sí mismo. Ele não gostava dele próprio. Él dice, soy el menor de la casa de mi padre. Sou o menor da casa do meu Y pai. eso va más allá de ser el último de los hijos de su padre. Isso tem mais do que ser simplesmente o último dos filhos do pai. Eso tiene que ver con que él se siente el más insignificante. Ele sente-se o mais insignificante. No le gusta su vida por alguna razón. Por alguma razão ele não gosta da sua própria Y a vida. veces nos pasa a nosotros. E às vezes acontece connosco. Somos inseguros porque estamos todo el tiempo rechazándonos a nosotros. Somos inseguros porque estamos continuamente a nos rejeitar a nós próprios. A veces no nos gusta nuestro físico. Às vezes não gostamos do nosso corpo, No nos gusta nuestra apariencia. da nossa aparência. Decimos que estoy muy gordo, Estou muito gordo, estoy muy delgado, estou muito magro, que soy muy bajito, sou muito baixinho, que soy demasiado alto. sou muito alto, Es que, no sé, tengo tantos defectos. Mira, tengo un montón de granos. tenho muitos defeitos, Es que se me estoy quedando calvo. estou a ficar careca. Y esas cosas nos las decimos una y otra vez. Y aunque parecen insignificantes, E vamos dizendo uma ou outra vez, e ainda que parece insignificante, pues terminan por dinamitando nuestra estima, nuestra terminam por seguridad. dinamitar, sim. Destruir. Dinamitar a nossa própria pessoa, não é? No sé cuántos conocéis a Shakira, esa cantante venezolana. Conhece a Safira, não é? Shakira, não é Safira. Safira. Nosotros leemos otra Biblia. Safira,
Ella mencionó hace poco en sus memorias que ella era una mujer muy insegura. Nas suas memórias ela escreveu que era uma mulher muito insegura. Le costaba horrores salir a los conciertos y cantar sus canciones. Gostava-lhe muito de sair e cantar as suas No, músicas. le costaba mucho, una baja autoestima Uma importante. autoestima muito grande. ¿Y por qué? Le decían, tienes tanta inseguridad. Por que tens tanta insegurança? Y ella dice, porque no me gusta mi cuerpo físico. Porque não gosto do meu corpo. Me gustaría ser más alta. Gostava de ser mais alta, Querría tener unas piernas más altas, más largas. com umas pernas mais... Unas caderas más delgadas. Unas caderas más... Obrigado. Mais magras. No sé cómo diré. Estou bien. Sí, vale. Pelo más liso, no me gusta el pelo Eu rizado. não gosto do meu cabelo assim. Se hablaba ese tipo de cosas a sí Ela misma, acerca de falava su cuerpo. dela mesma, do seu próprio corpo assim. Y eso le había hecho tener problemas de inseguridad. E isso a levou a ser insegura. Pero a veces nuestro rechazo personal tiene que ver con nuestra capacidad intelectual. Às vezes poderá ter a ver com a nossa capacidade intelectual também. No tenemos estudios Não temos universitarios, académicos, universitários. nos cuesta comprender las cosas profundas, Custa-nos a compreender as coisas mais profundas. nos paralizamos ante la toma de decisiones en algún área, Quando temos de tomar decisões, ficamos um bocado paralisados. no somos muy ágiles en las matemáticas, Não somos muito rápidos na matemática. no sabemos, nos cuesta un montón aprender nuevos idiomas Custa-nos aprender novas y línguas. decimos, soy un ignorante, soy un tonto, São ignorantes, no valgo para nada. não presto para nada. Y por esas capacidades intelectuales empezamos a E por decirnos causa disso palabras de mesmo, rechazo começamos personal. a dar palavras para nós próprios de rejeição pessoal. A veces el rechazo viene por no tener ciertas posesiones o no haber logrado ciertas cosas en la vida. Às vezes tem a ver com não termos conseguido alcançar um certo nível, a nível profissional também. Es que no, sigo soltero después de tanto tiempo. Por exemplo, ainda estou solteiro. Es que no valgo nada, no valgo para nada. Eu não presto para nada. Sigo trabajando en el mismo lugar durante 10, 15 años. Trabalho há 10 a 15 anos no mesmo lugar. No he podido conseguir aquello que Não se me había consegui propuesto. aquilo que eu queria alcançar. En fin, diferentes razones por las que nos autorrechazamos. Diferentes razões que nos levam a rejeitar-nos a nós Pero no próprios. solamente Gedeón experimentó ese rechazo a nivel personal, Não somente este nível pessoal, sino también a nivel familiar. mas também a nível familiar. Dice, mi familia es pobre. A minha família é pobre. Y este término va más allá de simplemente tener recursos escasos. E isto vai muito mais longe do que simplesmente não ter recursos. Habla de tener un hogar insignificante, Fala de termos um lugar insignificante. un hogar disfuncional, Um lugar sem grande função. Não é? un hogar nada ejemplar. Que não é nada exemplar, não é exemplo para ninguém. Y a veces eso también nos puede afectar y provocar inseguridad en nuestras vidas. Isto y baja também nos estima. pode afetar a nós próprios e criar uma má autoestima. Cuando venimos de una familia disfuncional, Quando vimos uma família disfuncional, en la que nuestra madre, nuestro padre no ocuparon adecuadamente el lugar que les se calhar correspondía. o pai ou mãe não ocuparam o lugar que lhe correspondia a eles. Nuestra madre no nos dio el afecto que se esperaba. A de nossa una mãe madre. não nos deu o afeto que nós esperávamos de uma mãe. Nuestro padre se ausentó toda nuestra O infancia nosso pai estava ausente toda a nossa infância, y la adolescencia e adolescência y la juventud, e juventude. y todavía estamos buscando a nuestro padre. ¿Qué? Y todavía estamos buscando a nuestro padre. E continuamos à procura desse pai, não é? A veces nuestros familiares nos humillan con palabras Às vezes os nossos muy familiares destructivas nos humilham com palavras destrutivas. y en vez de afirmarnos y valorar lo positivo que hay en Em nosotros, vez de nos afirmar e valorizar aquilo que é positivo em nós, pues están todo el tiempo señalando las cosas negativas que hay en todo o nuestra tempo a vida. mostrar as coisas negativas que nós temos. Ellos dicen, te estoy ayudando a que no seas un débil. Eles dizem, estou-te a ajudar para não seres um fraco. Pero nosotros percibimos rechazo, no le gusto a mi padre, Mas nós, claro, nós recebemos isso como uma rejeição. no le gusto a mi madre, Os meus pais não gostam de mim. Soy o um meu pai, a minha desastre. mãe, sou um desastre. no valgo para nada. Não presto para nada. Gedeón experimentaba algo parecido a esto. Gideão estava a experimentar algo assim. A veces es la opinión no de tus padres, a lo mejor de otros familiares, tus abuelos, Às tus vezes tíos, pode não ser dos teus pais, pode ser dos teus avós, dos teus tios, tus hermanos. dos teus irmãos. Estás acostumbrado a escuchar, no, vale, eres un desastre, És um desastre. no, es que siempre estás haciendo las cosas mal. Estás sempre a fazer as neiras. Y eso provoca en nosotros mucha inseguridad, Isso mucha vai criando insegurança em nós. y baja estima. Pero no solamente experimentó rechazo a este nivel, Mas não somente a rejeição neste nível, también experimentó rechazo social. Él habla de também social. su entorno social, los madianitas.
falava o que estava à sua volta, os midianitas. Y dice que Gedeón, que su entorno no es fácil, es un entorno hostil, E ele fala que quem está à sua volta é hostilidade que ele sente. es un entorno de abuso, É abuso, de maltrato. maltrato. Y a veces nos pasa eso, que vamos a la escuela Às vezes vamos à escola y experimentamos rechazo e en el colegio. experimentamos também a rejeição. Rechazo por parte de los profesores, Professores, rechazo por parte de los amigos dos desde el amigos, colegio. do colégio, da escola onde estamos. Y todos hemos experimentado este tipo de Todos situaciones. tivemos experimentado coisas assim. Luego nos hacemos mayores, Assim que somos maiores de idade, entramos a formar parte de un grupo de amistades, começamos a fazer parte de um grupo de amigos, tenemos relaciones con personas del sexo opuesto temos relações com pessoas do sexo oposto y experimentamos rechazo en esos niveles e experimentamos sociales. também a rejeição neste nível social. Entramos en el mundo laboral y profesional Vamos para o mundo laboral e profissional y experimentamos también rechazo por parte de nuestros e jefes, também experimentamos rejeição por parte dos nossos chefes, rechazo por parte de los compañeros, dos companheiros, clientes, clientes. y todo ese rechazo nos Toda esa transmite la rejeição misma cosa. Transmite-nos a mesma coisa. No vales para nada. Não prestas para nada. Eres un desastre. És um desastre. Y si encima ya veníamos de un rechazo familiar, E se já vimos de uma rejeição familiar, el rechazo social hace que la herida nuestra a rejeição social faz que esta ferida aumente en profundidad em profundidade y nos condicione más negativamente nos aún. condiciona ainda mais negativamente. ¿Y qué sucede? Que a veces incluso el rechazo social tiene que ver con el entorno de la iglesia. E às vezes esta rejeição social também pode estar à volta da própria igreja, Y la iglesia, que es un lugar donde se nos debe afirmar en la gracia, onde deveríamos ser afirmados na graça, un lugar en el que se nos enfoca hacia las cosas grandes que Dios tiene para nosotros, em que se foca as coisas grandes que Deus vai fazer através de se nós, convierte en un lugar en donde el rechazo lo experimentamos. se converte num lugar onde a rejeição também é experimentada. Experimentamos rechazo por parte de nuestros líderes, a lo mejor, Da parte dos nossos líderes, de nuestros hermanos, dos nossos irmãos, de los componentes de nuestro grupo de hogar, por ejemplo, no sé. dos componentes do nosso pequeno grupo, por exemplo, Y eso nos vuelve tremendamente inseguros. e isso leva-nos a ficar inseguros. Pero no solamente experimentó estos tres tipos de rechazo Gedeón, Não somente experimentou estes três tipos de rejeição, sino que él también, ele também sabe, probablemente por esos rechazos que él había vivido a nivel personal, familiar y social, talvez por tudo isso que ele tinha experimentado a nível pessoal, familiar e social, él tenía la impresión de que Dios también le rechazaba a él. ele também tinha uma impressão que Deus o tinha rejeitado. Y dice, Dios nos ha desamparado. E disse, Deus nos desamparou. ¿Cuánta gente piensa que Dios le rechaza? Quanta gente pensa que Deus o rejeita? A lo mejor para ti es una idea, es una locura. ¿Cómo Dios nos va a rechazar? Dios es amor. Rejeitar, Deus é amor. Pero conozco tanta gente que siente que Dios le Tanta rechaza. gente que pensa que Deus o rejeitou. Y quizás porque la imagen que tienen de Dios no es una imagen E correcta. talvez porque a sua imagem de Deus não é uma boa imagem. Y dice Gedeón en el versículo 13, ¿dónde están todas sus maravillas Onde é que estão as suas maravilhas? que nos han contado? As maravilhas que nos contaram. Dios nos ha abandonado, nos ha rechazado a Deus mí nos y a todo su abandonou, pueblo. a mim e a todo o seu povo. Yo creo que creía que Dios era un Dios que venía al encuentro de los suyos. Eu achava que Deus vinha de encontro aos seus. Pero ya me doy cuenta que Dios es un Dios atareado, que tiene otras cosas mejores que hacer. Mas eu acho que Deus está a fazer outras coisas melhores. Tiene una imagen de que Dios los ha rechazado. Tem uma imagem que Deus abandonou. Ahora, ¿cómo superar este tipo de inseguridades? Como superar estas inseguranças? Porque son un obstáculo Porque são obstáculos. para nosotros ocupar el lugar que Dios quiere para Para que nuestra nós vida. ocupamos o lugar que Deus tem para a nossa vida. Y si seguimos siendo controlados por la inseguridad, por la baja autoestima, E se continuamos sendo dirigidos pela baixa autoestima, pela insegurança, vamos a perjudicar nuestras vidas y vamos también a la vida nossa de la vida iglesia. e a vida da igreja também. Así que necesitamos superar nuestras inseguridades. Sim, precisamos de superar essas inseguranças. ¿Pero cómo? Mas como? ¿Cómo lo hizo Gedeón? Como é que Gideão fez? Porque Gedeón tenía el papel de ser el libertador de Israel, libertar a Israel de los madianitas. Gideão tinha sido chamado para ser o libertador dos midianitas. Si él no ocupa su lugar, E se ele não ocupasse este lugar, los madianitas van a seguir oprimiendo a Israel. os midianitas iriam continuar a oprimir Israel. Así que Dios le ayuda a responder a sus inseguridades Assim Deus responde às suas inseguranças. de la mejor manera. Da melhor maneira. Así que vamos a leer, por favor, en el versículo 17 al 35, Assim, para ver cómo... 17 a 35. 17, não é? Sí, 17 al 35. Gideão respondeu, se tu estás contente comigo, dá-me uma prova de que és tu mesmo que estás a falar. E por favor não vás embora até que eu te traga uma oferta. Eu ficarei aqui até voltar-se, disse Deus. Então Gideão entrou, cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento, com mais ou menos 10 kg de farinha. Pôs a comida numa cesta e pôs o caldo na panela, levou tudo e entregou ao anjo do Senhor que estava debaixo do trabalho. E o anjo ordenou, põe a carne e o pão nesta pedra e derrama o caldo em cima. E Gideão fez o que ele mandou.
Em seguida o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e o tocou com a sua ponta a carne e o pão. E saiu fogo da pedra e queimou a carne e o pão. E o anjo desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto. E disse apavorado: ai de mim, Senhor, meu Deus, eu vi o anjo face a face. Mas o Senhor respondeu: não fiques com medo, tudo está bem, tu não morrerás. Gideão construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e o chamou: o Senhor é paz. Até hoje esse altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: leva o touro que pertence ao teu pai, outro touro de 7 anos, e derruba o altar do Deus Baal, que é do teu pai. E também o poste da deusa Azerá, que está ao seu lado. Nesse lugar alto e seguro faz para o Senhor, seu Deus, um altar de pedras bem arrumadas. Depois pega o segundo touro e a madeira do poste de Azerá, arrancado, e queima tudo no altar como sacrifício. Gideão levou 10 dos seus empregados e fez o que o Senhor tinha dito. Porém, como estava com medo da sua família e do povo da cidade, em vez de fazer isso, de dia fez de noite. De madrugada, quando os homens da cidade se levantaram, acharam o altar de Baal e o poste da deusa Azerá derrubados e o segundo touro queimado no altar que tinha sido construído ali, e perguntavam: quem será que fez isto? Perguntaram-se saber e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Então disseram a Joás: traz o teu filho aqui para ser morto, porque ele derrubou o altar de Baal e o poste de deusa Azerá. Mas Joás disse a todos os que estavam ali reunidos contra ele: vocês estão a defender Baal? Quem o defender será morto antes do amanhecer. Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. O altar é dele. É que foi derrubado. Daquele dia em diante, Gideão passou a ser chamado Jerubbaal, pois Joás tinha dito que Baal mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Então todos os midianitas e amalequitas e os povos do deserto se juntaram e atravessaram o rio Jordão e acamparam no vale de Jezreel. O Espírito do Senhor dominou Gideão e tocou a corneta feita de chifres de carneiro, e os homens do grupo das famílias de Abiezer foram juntar-se a ele. Y Gideón envió también mensajeros. Hasta ahí, perfecto. Muy bien. ¿Cómo superó Gedeón sus inseguridades? Como é que Gideão superou as suas inseguranças? ¿Cómo podemos nosotros superar nuestras Como é inseguridades? que podemos nós superar as nossas inseguranças? Dejadme que os sugiera 3 cosas. Eu vou-te sugerir 3 coisas. La primera cosa que hizo Gedeón A primeira coisa que Gideão fue fez acercarse a Dios. foi aproximar-se de Deus. Es verdad que contradijo las palabras del ángel, É verdade que ele contradizeu as palavras do anjo, pero decidió darle una oportunidad a esas palabras. mas ele decidiu dar uma hipótese a essas palavras. Y le dijo: te ruego que no te vayas hasta que saque mi ofrenda delante de ti. Eu peço que tu não vás embora até que eu faça uma oferta diante de ti. Así que dice que se fue a cocinar un cabrito, Assim ele foi cozinhar um cabrito echó ahí caldo en una olla, e pegou no caldo, puso panes sin levadura sobre una roca, sobre una peña. pães sem levedura numa rocha. Y en ese momento dice que el ángel tocó la ofrenda con su vara, E quando o anjo toca com a sua vara aquela oferta, y el fuego e o fogo que salió hizo desaparecer la ofrenda. saiu, fez desaparecer aquela oferta. Y el ángel también desapareció de su vista. E o anjo também desapareceu. ¿Y cuál fue la reacción de Gedeón? E o que é que Gideão fez? Dijo: he visto al ángel de Jehová, E ele disse: eu vi o anjo de Deus. le he visto cara a cara. Eu vi o cara a cara, face a face. Y muchos de vosotros sabéis que el ángel de Jehová es una teofanía, es una aparición de Dios. O anjo do Senhor é uma teofania, uma aparição do próprio Deus. Así que Gedeón se acerca al ángel y lo que ve es, dice: he visto a Dios cara a cara. Assim, quando ele se aproxima do anjo e tem esta noção de que viu a Deus cara a cara, ¿Y qué significa eso? o que significa isso? Que Gedeón se vio tal y como Dios le veía a él. É que Gideão se viu tal qual Deus o via a ele próprio. Dejó de verse con sus propios ojos. Deixou de ver-se com os seus próprios olhos, Dejó de verse con los ojos de sus padres, com os olhos dos seus pais, con los ojos de sus paisanos israelitas. dos seus compatriotas Se israelitas. vio con los ojos de Dios. Viu-se com os olhos de Deus. Y dijo: ahora sé quién soy de E verdad. depois ele diz: então, agora eu sei quem eu sou de verdade. Y tuvo 2 reacciones. E teve 2 reações. La primera, Primero fue- tuvo miedo, tuvo pánico. A primeira foi medo. E Dice que cuando que dijo: voy a morir. ele disse: eu vou morrer. No sé si te ha pasado a ti eso, pero yo hace 22 años que me convertí. Mas há 22 anos, quando eu me converti, Mi hermana se casó en la iglesia en la que estoy ahora pastoreando. a minha irmã casou-se naquela igreja. Ella fue ela pastorear. la primera creyente de la familia Ela foi a primeira crente da família. y fue la primera vez que yo entré a una iglesia evangélica. Foi a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica. Yo era el chofer de la novia, Eu era o chofer da noiva, por lo tanto, en España la novia va siempre en el último lugar, por isso aqui também. llega tarde Sim, também ela chega tarde, noiva, y ella entró, entrou, yo aparqué
aparqué Eu estacionei y entré una vez ya iniciada la ceremonia. e entrei quando a cerimónia já tinha iniciado. Y yo me puse de pie ahí en la parte trasera de la iglesia, con los brazos cruzados. Pus-me atrás, com os braços cruzados, a ver aquilo. Los que se suelen poner al final son los que menos interés tienen en las cosas de Dios, en la iglesia, en España, Sí. no sé de aquí. Não, aqui disse Ah, que los que se suelen sentar en la parte final de la iglesia son los que menos interés tienen por las cosas. Sim, aqueles que sentem lá para o fundo são aqueles que têm menos interesse nas coisas que estão acontecendo na igreja. Y empezó a haber una atmósfera que me estaba empezando a cautivar. Uma atmosfera que me estava a cativar. Né? Senté un nudo en la garganta que me atenazaba Comecei a sentir um mal na garganta y quería llorar. e queria chorar. Y no sabía por qué. Eu não sabia porquê. Pero yo pensaba que los hombres no lloran, Mas eu pensava que os homens não choram. y mucho menos en público. E muito menos em público. Entonces estaba ahí reprimiéndome el lloro Eu estava ali a apertar o choro y pasó el tiempo de alabanza y la adoración. e passou o tempo de louvor Y dije, menos mal. Y subió el pastor a predicar e o pastor subiu a pregar y de pronto dice, yo llevo 17 años casado con mi esposa e ele disse assim: bem, há 17 anos que eu estou casado com a minha esposa y os digo que e vos digo un matrimonio con Jesús que casamento com Jesus no solamente no se deteriora, sino que va a mejor con el tiempo. não somente não se vai deteriorar, mas vai melhorando com o tempo. Y yo dije, qué tontería más grande. Que maluquice maior. Mis padres se habían divorciado cuando yo tuve 13 años. Os meus pais tinham se divorciado quando eu Eu tinha 13 anos. Había tenido un montón de fracasos sentimentales. Tinha tido uma série de fracassos sentimentais. No creía en el matrimonio. Não acreditava no casamento. Y me preguntaba, ¿qué tiene que ver Jesús con un matrimonio? E eu disse-me assim: mas o que é que Jesus tem a ver com o casamento? Y ahí estaba yo en mi interior. ¿Qué tiene que ver Jesús con un matrimonio? Vaya ridículo. Coisa tão ridícula. O que é que Jesus tem a ver com o casamento? Y en ese momento Jesús, y de pronto sentí claramente Jesus, senti claramente una voz en mi interior uma voz no meu interior que me empezó a revelar mi condición personal. que me começou a revelar quem eu era. Me reveló el vacío tan tremendo que yo O tenía. vazio que eu tinha dentro de El mim. dolor y las heridas tan A grandes que yo dor e tenía. as feridas que eu tinha dentro de mim. Las cosas en las que yo estaba metido y que solo yo conocía. As coisas que eu estava metido que só eu conhecia, só eu sabia. Me vais a llamar místico, pero fue como si viera la película de mi situación actual delante de mis ojos, definida de una manera increíble. Vocês podem me chamar místico, mas era como se eu tivesse visto uma imagem com os meus olhos de uma forma incrível. Y me había acercado a un lugar donde Dios estaba Estava perante um lugar onde Deus estava y por primera vez en mi e vida pela primeira vez na minha vida me estaba viendo tal y como Él me veía a mí. eu estava a ver tal qual Ele me via a mim. Y me llenó de miedo, Eu fiquei cheio de medo, me llenó de tristeza. tristeza. Dije, sí, ese soy yo. Sim, este sou eu. Estoy perdido. Estou perdido. Soy un sinvergüenza. Sou sem vergonha. Soy malísimo. Sou mau. Ahora, lo siguiente que me sucedió Aconteceu a seguir. fue lo mismo que le sucedió a Gedeón. Foi o mesmo que aconteceu com Gideão. Dice que Dios le dijo, no vas a morir. Deus lhe disse que não vai morrer. Y vino una paz E en veio su uma interior paz no seu interior que le ayudó a manejar ese miedo que tenía. que ajudou a lidar com este medo que eu tinha. Y se dio cuenta de que sí, E deu-se él conta que sim, tenía impurezas, que ele tinha impurezas, que no solo era una víctima de rechazo, sino que él seguramente había rechazado, que ele não somente era uma vítima de rejeição, mas ele também tinha rejeitado muito. pero que Dios le iba a ayudar Mas Deus o ia ajudar a hacer posible lo que le estaba diciendo el a ángel. fazer possível aquilo que o anjo estava a dizer. Y él levantó allí un altar que le llamó Jehová Shalom, Jehová es mi paz. E ele levantou-lhe altar que chamou o Senhor a minha paz. Eso es algo que sucedió al acercarse a Dios. Él Isso logró aconteceu tener quando un ele se momento de aproximou claridad. com Deus. Teve momento de clareza. Se vio con los ojos Viu-se com os olhos de Deus. y se vio que no era un don nadie. E viu-se que não era, que era mais que alguém. Se dio cuenta de que Dios podía hacer con él cosas Que grandes Deus podia fazer com ele coisas grandes. y le ayudó a ganar la confianza. E ajudou a ganhar confiança. Eso es lo que me pasó después de declarar que yo era un pecador, que era un sinvergüenza. Depois de eu ter dito a Deus que eu realmente eu era um pecador, El Señor dirigió mi mirada hacia una cruz que estaba iluminada en un lateral de la iglesia. Deus levou os meus olhos para uma cruz que estava na parte lateral da igreja. Y Dios me dijo, no vas a morir. Disse assim, tu não vais morrer. Yo he venido aquí a morir por ti, Eu para vim aqui para levantarte. morrer por ti e para te levantar. He venido por amor a ti, yo te amo. E eu vim por amor a ti, eu te amo. Y yo te perdono Eu te perdoo. y te voy a restaurar E te vou y restaurar. te voy a usar. E te vou usar. Imagínate, ahí ya no pude contener mi lágrima. Aí não consegui conter as minhas Y lágrimas. lloré, lloré, lloré.
Y cuando acabó la ceremonia yo seguía llorando con los ojos hinchados. Quando chegou a cerimônia, estava a chorar com os olhos Y inchados. cuando mi hermana ya se había casado y salió Quando del abrazo ela de mi saiu, cuñado lá com o meu cunhado, por el pasillo, lá por aquele ella iba contenta saludando a las contente, personas. saudar a gente. Y cuando me vio la cara, yo... ¿Qué ha pasado a mi hermana? E ele, o que é que se passou com o meu irmão? Había acercado a Dios, me había acercado a Dios Me aproximei de Deus y me había visto con los ojos de Dios. e vi com os olhos de Y Deus. no lloraba de tristeza, E não chorava de tristeza, lloraba de alegría. chorava de Me alegria, sentía aliviado. sentia aliviado. Llevaba toda la vida rechazándome personalmente. Tinha-me levado toda a minha vida a rejeitar-me a mim. Llevaba toda mi vida experimentando rechazo en mi hogar. Experimentado a rejeição onde eu vivia, Llevaba toda mi vida experimentando rechazo en mi entorno. rejeição à minha volta. Pensaba que Dios también me rechazaba. Pensava que Deus também me havia rejeitado. Pero acercarme a Dios vi un Mas Dios distinto al que me habían quando hablado. me aproximei de Deus, vi um Deus diferente do que aquilo que eu pensava. Así que eso es un primer paso para enfrentar nuestras Por inseguridades. isso, primeiro passo é para enfrentarmos as nossas inseguranças, é nos Acercarnos a Dios aproximarmos de Deus, para vernos como Él nos ve. para vermos-nos a nós próprios como Ele nos vê. Dios te ve diferente a como tú te ves. Deus te vê diferente do que tu te vês a ti mesmo. Dios te ve diferente a cómo te ven los demás. Até como os outros olham para ti. ¿Os acordáis del rey David cuando fue ungido por Samuel? Lembram-se quando o rei David foi ungido por Samuel? Su padre y sus hermanos no se acordaban de que faltaba uno en la familia. Os irmãos do seu pai tinham-se esquecido que faltava um na família. Y estoy seguro de que si hubiera estado allí presente, E estou certo que se ele estivesse ali presente, Samuel hubiera cometido el mismo error que cometió. Samuel teria feito o mesmo erro que cometeu. Escoger al que mejor se veía. Aquele que tinha melhor aparência, não é? Pero Dios no mira las cosas que miran los hombres. Mas Deus não vê as coisas como os Y homens. eso sí, eso solo lo sabemos cuando nos acercamos a Él. E só sabemos quando nós nos aproximamos de Deus. Mi autopercepción A minha autoperceção, y la a percepción de forma los como eu demás vejo, como os outros olham para mim, es engañosa. é muitas vezes enganosa. Dios tiene otra vara de medir distinta a la mía. Deus tem uma outra forma de nos medir. Y su opinión es la que importa. E a sua opinião é aquilo que importa. Y su opinión tiene poder para cambiarnos. E a sua opinião tem poder para mudar-nos. Para que dejemos de mirarnos el ombligo, Para que deixemos de olhar para o nosso próprio umbigo. para que dejemos de mirar a nuestro alrededor a ver qué nos dicen unos y otros, Para deixar de olharmos para a nossa volta, a ver o que é que uns e os outros nos dizem. y para darnos fuerza para hacer aquello E para lo que dar hemos sido forças llamados. para aquilo que nós fomos chamados. Y reconocer que no somos el cuerpo que tenemos. No somos valiosos porque tengamos un cuerpo maravilloso. E reconhecer que nós não somos bons porque temos um corpo maravilhoso. No somos valiosos porque tenemos grandes posesiones, Não somos importantes porque temos muitas possessões. porque somos exitosos a nivel empresarial, Porque temos êxito empresarial. porque estamos muy preparados académicamente. Porque estamos muito preparados academicamente. Somos valiosos porque Dios nos ama y cuenta con nosotros. Somos valiosos porque Deus nos ama e conta connosco. Así que necesitamos acercarnos a Dios y vernos con los ojos que nos Assim ven. precisamos de nos aproximar de Deus e vermos com os olhos que Ele nos vê. Pero una segunda cosa que hace Gedeón y que le ayuda a superar sus inseguridades es que Uma segunda coisa que acontece que desecha las mentiras. Llega un momento en el que con la luz de Dios detecta las mentiras que estaba creyendo y las desecha. ele consegue ver as mentiras que ele estava a viver e as rejeita. Dios le dice que derribe el altar y la imagen que su padre había levantado a otros dioses. Ele diz para derribar a imagem que o seu pai tinha levantado a outros deuses. Era el altar y esa imagen que su padre tenía en su Qual casa. era o altar e a imagem que o seu pai tinha lá naquela casa? Un error, Era um erro. una idea irracional, errónea. Era uma ideia irracional, errada. Esos dioses a los que sacrificaba y esas imágenes de esos dioses no valían nada Os deuses a quem sacrificavam não tinham valor nenhum. y le daban un valor extraordinario a su Estava a casa. ser dado um valor extraordinário àquela casa. Y Dios le dice a Gedeón, desecha esas mentiras que están creyendo en tu Ele diz, casa. derruba estas mentiras que estão em tua casa. Rompe ese altar, Derruba este altar. rompe esas imágenes. Derruba estas Y imagens. Gedeón dijo, me estás pidiendo ya mucho. E Gideon diz, bem, está a pedir muito. Gedeón se dio cuenta de que había muchas mentiras que estaban en el seno de su hogar. Ele deu-se conta que havia muitas mentiras à sua volta. Y ahora tenía que enfrentarse a ellas. Agora tinha que as enfrentar. Y no es fácil, E não é fácil. pero necesitaba hacerlo para poder ocupar su lugar. Mas necessitava de fazê-lo para ocupar o seu lugar. Y nosotros también vamos a tener que detectar las mentiras que estamos creyendo. E nós também precisamos detectar as mentiras que estamos a acreditar.
estamos creyendo acerca de nosotros mismos. acerca de nós próprios, Y necesitamos enfrentarlas y decir, enfrentá-las e dizer: te reprendo, te rechazo esta mentira. eu derrubo, eu rejeito esta mentira. Y sustituirlas por las verdades que estamos escuchando de la boca de Dios. Substituir pelas verdades que estamos a escutar da boca de Deus. Así que necesitamos decir las palabras que Dios dice que digamos y no las que sentimos decir. E então precisamos de falar as palavras que Deus quer que nós falemos e não aquelas que nós estamos simplesmente a sentir. Cada vez que las confrontas, Confronta, obtienes valor, tens valor. obtienes seguridad, Ganhas segurança, ganas confianza. ganhas confiança. Es un paso más hacia el cumplimiento de tu llamado. E é passo mais para cumprir a chamada que Deus tem para ti. ¿Quién dice que eres feo porque no seas alto, bajo Quem o diz porque que tu no? és feio porque tu és alto ou baixo? ¿Quién dice que los calvos no son elegantes? Quem diz que os E que carecas tienen- não são elegantes? Não é? Desecha esa mentira. Os carecas não. Se me está cayendo el pelo ya. Dicen que porque tus padres no te valoran, careces de valor. Quem diz que porque os teus pais não te valorizam, tu precisas desse valor? Rechaza esa mentira Rejeita essa mentira. y habla las palabras que Dios habla acerca Fala de ti. as palavras que Deus fala acerca de ti. ¿Te vas a quedar con la opinión de otros o con la opinión de Dios? Vais ficar com as palavras de Deus ou com as tuas palavras? Es clave para ganar en confianza y superar nuestras inseguridades. Isso é chave para que nós ganhamos segurança. Muy bien. Y la tercera y última A terceira e última. cuestión que hizo Gedeón para superar sus inseguridades, Gideão fez lo hemos visto en el versículo 33 al 35. no versículo 33 a 35. Después de detectar las mentiras que estaban creyendo en su casa y desecharlas, Depois de detectar as mentiras que estavam à sua volta e de derrubá-las, Dios le pide a Gedeón que empiece a dar pasos en dirección al lugar que él debe ocupar. Deus diz para ele dar passos em direção ao lugar que ele devia ocupar. Y le dice que toque el cuerno para llamar a un ejército. E diz para ele tocar o corno para chamar o exército. Gedeón no había ido a hablar a la gente acerca de su experiencia con el ángel de Jehová. Gideão não ia falar acerca desta experiência com o anjo. Entonces Dios le dice que empieza a dar pasos de fe hacia el cambio. Dá passos de fé para a mudança. Y empieza en el versículo 34 a tocar el cuerno. E começa a tocar. Y seguro que estaría pensando, qué estúpido que soy. Estoy haciendo tonto, como se enteren, como me escuchen los madianitas, verás tú. Estúpido que são, se os meninos ouvirem, aí é que vais ver o que é que vai acontecer, não é? Pero desechó esa mentira en su mente Mas ele pôs de lado esta mentira no y seu dijo, voy a probar otra vez, a ver si es que no... e disse: Dice la Biblia que salieron un montón de habitantes de Israel, de las diferentes tribus, e fala que um montão de israelitas das diferentes tribos saíram y empezaron a congregarse a su alrededor, e começaram a juntar-se. sin tener más información que un simple sonido de trompeta. Somente com o som daquela trombeta. Y es que Dios recompensó y respaldó ese paso de fe E de Deus Gedeón, recompensou e respaldou o passo de fé de Gideão. y el poder de Dios obró para que él pudiera avanzar en su llamamiento. E o poder de Deus operou para que ele pudesse avançar naquela No fueron sus capacidades, Não foi as suas no capacidades. fue su inteligencia, Não foi a sua inteligência. no fue que estudió en el conservatorio 10 años, Não foi que ele estudou no conservatório 10 anos. fue su obediencia a Dios, Foi a sua obediência, fue su fe a sua fé, que le hizo tocar el cuerno que lhe fez tocar aquele corpo y ver cómo Dios iba respaldando su vida. e ver como Deus iria tomar conta da sua vida. Así que una vez que aceptamos quiénes somos, Assim que quando nós detectamos quem nós somos, una vez que desechamos las mentiras que hemos creído acerca de uma nosotros vez que nós mismos, derrubamos estas mentiras que nós temos acerca de nós próprios, necesitamos dar pasos de fe. temos que dar passos de fé. Necesitamos ser guiados por el Espíritu y empezar a hacer Ser aquello que guiados Dios pelo dice que tenemos que hacer. e fazer aquilo que Deus nos chama para fazer. Es verdad, a lo mejor hay más personas y más capacitadas que tú para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. É verdade, se calhar há pessoas à tua volta que têm mais capacidades do que tu para fazer aquilo que Deus te chama a fazer. Pero Dios te ha llamado a ti, a Deus ocupar te ese chama lugar. a ti para ocupar esse lugar. Así que haz lo que es posible para ti Assim, faz o que é possível para y ti deja a Dios lo imposible. e deixa para Deus o impossível. Dios te va a respaldar. Deus vai te respaldar. Respalda. Também. Te va a apoyar. Te vai apoiar. Muy bien. Así que Gedeón tenía un problema de inseguridad Assim, havia aqui um problema de insegurança provocado por el rechazo continuo que tenía a distintos niveles. que vinha desta rejeição contínua em níveis muito diferentes. Tenía rechazo personal, Tinha rejeição pessoal, familiar, familiar, social. social E incluso pensaba que Dios le rechazaba, e até pensava que Deus o tinha rejeitado. pero tuvo 3 experiencias que le ayudaron a superar esas Que inseguridades. ajudaram a superar esta insegurança.
se acercó a Dios, aproximou-se de Deus, se vio con los ojos de Dios, viu-se com os olhos de Deus, se dio cuenta de que era pecador, deu-se conta que era pecador, pero que Dios le amaba, le perdonaba y que le iba a dar poder para hacer lo que tenía que hacer. mas que Deus o chamava e perdoava e capacitava para fazer aquilo que tinha que fazer. Luego detectó y desechó las mentiras que creía acerca de sí mismo Logo detectou e derrubou as mentiras que queria acerca de si próprio y dio pasos para hacer lo que Dios le estaba e deu pidiendo. passos para fazer aquilo que Deus faz. Pasos insignificantes a priori, Insignificantes a priori, pero que obtuvieron el apoyo de Dios. mas tiveram o apoio de Deus. Y si siguiéramos leyendo, veríamos cómo Gedeón logró éxitos increíbles. E se fôssemos a ler, veríamos como Deus estava ele alcançou grandes feitos. Não é? Logró destruir a un ejército de 135.000 soldados Ele conseguiu destruir um exército de 135.000 soldados con 300. com 300 homens. Y logró una gran victoria, una liberación para E Israel. teve uma grande vitória e libertação para Israel. Porque cuando Dios nos llama a hacer algo, Porque quando Deus nos chama a fazer algo, aunque no nos sintamos capaces para hacerlo, mesmo que não sintamos capacidades para Él nos fazer, hace competentes para hacer e Ele algo nos torna capazes para fazer essa obra. y ver resultados E inimaginables. vemos resultados inimagináveis. Es como la historia de la Cenicienta. ¿Conocéis la historia de la Cenicienta? Conhecem a história de? Sí, Cinderella. Cinderella. Sí. Sabéis que ella vivía en un entorno hostil y de rechazo, ¿verdad? Ela viveu à sua volta havia muita hostilidade e rechação. Tenía una madrastra que la odiaba y la rechazaba, Tinha uma madrasta que odiava e que a rejeitava, la trataba como basura. estava como um lixo. Não é? Tenía dos hermanastras que tampoco la amaban y la rechazaban también. Duas irmãs também que não apoiavam muito e que a rejeitavam. Hasta el gato la rechazaba. Até o gato. ¿Sabes cómo se llama el gato? No sé, se llama Lucifer. O gato chama-se Lúcifer. Não La é? rechazaba enormemente. ¿Pero qué sucedió? O próprio gato a rejeitava. Não é? Sucedió que en el lugar donde vivían, el príncipe quería buscar una esposa. Como Mas conocéis, o que ¿no? aconteceu foi que o príncipe lá andava atrás de uma mulher. Não é? Pero a Cenicienta no le llegó la invitación. Mas para ela não se convite. Y entonces ella se quedó sin ir a priori, E a priori ela ficou sem chegar lá. pero fue visitada por un hada. Mas ela foi visitada. Por un hada, Você sabe Tampoco ha visto la Cenicienta, madre mía. Eu sou homem, eu não Qué sei vida más essa história. triste. Fue visitada por una hada que le ayudó a tener un vestido que estuviera a la altura de las circunstancias. Uma fada que lhe deu um vestido à altura das circunstâncias. Que era, Transformó una calabaza en una carroza impresionante y lujosa. mudou aquela cabaça numa carroça. Le hizo unos caballos increíbles de unos ratones. E de uns ratos fez uns cavalos incríveis. Y la llevó a la fiesta. E levou à festa. Y allí en la fiesta tuvo un baile, tuvo la oportunidad de bailar con el Houve príncipe. ali uma altura em que eles andaram a dançar e ele era o príncipe, Fue una noche espectacular, com uma noite incrível. pero a las 12 de la noche sonó las campanas Eh, y a las 12 se acababa la magia. e a magia terminou. Y la vemos corriendo, bajando por las escalinatas del palacio, E ao descer as escadas do palácio, tropezando, tropeçando por se le cae un zapato al suelo, sapato saiu da perna. se monta corriendo en la carroza E ela corre para cima daquela. y a toda velocidad se va a su casa la Vai para a carroza casa dela. y en el camino la magia desaparece E completamente. no caminho a magia desaparece completamente. La carroza sigue, es una calabaza, E a carroça volta a ser uma cabaça. los caballos son ratones, Os cavalos tornam-se. su vestido son los mismos harapos que tenía al principio. O vestido voltou a ser os trapos que ela tinha no princípio. Pero lo más impresionante de esta historia, ¿sabes lo que es? Para Mas mí? sabes qual é o mais importante dessa história? Al día siguiente Cenicienta No dia seguinte, sigue limpiando los suelos de rodillas y con las manos. continua a limpar o chão com os joelhos. Aparentemente no ha cambiado nada en su vida. Aparentemente parece que nada mudou. Pero vemos a esta Cenicienta con un estado de ánimo más positivo, Mas vemos nela ar mais positivo, más vital. mais vital. Está cantando. Mientras está fregando los suelos. Está súper Estás contenta. muito contente, Está emocionadísima. está emocionada. ¿Por qué? Por quê? Porque tuvo una experiencia increíble. Porque teve uma experiência incrível. Se acercó al príncipe Aproximou-se do príncipe y escuchó las palabras que el príncipe decía de ella. e escutou as palavras que o príncipe falava dela. Não é? Y por primera vez Pela primeira vez, se vio bajo otros ojos. ela viu-se com os outros olhos.
se vio tal y como la veía el príncipe. Ela olhou para si mesma como o príncipe via. Y aunque sabía que no iba a volver jamás con el príncipe, E ainda que soubesse que nunca mais iria se pero encontrar com tuvo o una príncipe, información que la subió, la hizo ganar confianza. mas a verdade é que isto a fez ganhar confiança e estima. Así que eso para mí es lo más emocionante. Y eso es lo que nos sucede a nosotros cuando nos acercamos a Jesús. Isso é o que acontece connosco quando nós nos aproximamos de Jesus. Venimos con nuestros harapos, Chegamos com os nossos farrapos, con nuestro rechazo a todos los com as niveles, nossas rejeições em muitos níveis, con la idea baja que tenemos acerca de nosotros com a mismos. ideia baixa que temos acerca de nós próprios. Y Jesús nos dice, ¿me permites este baile? E Jesus nos diz, permite-nos Y bailar. empezamos a bailar con Él a solas, en intimidad. E começamos a bailar Y Él nos ve con sus ojos e Ele nos vê com os seus olhos. y nos ayuda a que nos veamos con sus E ojos. nos ajuda a que nós nos vejamos com os seus próprios olhos. Y cuando acaba el baile, E quando termina o baile, cuando suenan las campanas, quando os sinos tocam, nosotros volvemos a nuestra triste realidad, voltamos à nossa triste realidade, pero ya no somos los mismos, mas não somos os mesmos, porque nos hemos visto con sus ojos. porque nos vimos através dos seus próprios olhos. Hemos detectado las mentiras que creíamos acerca de nosotros Detectamos as mismos. mentiras que acreditaram acerca de nós próprios. Hemos ganado confianza Ganhamos confiança. y ahora estamos dispuestos para dar pasos de fe. Agora estamos dispostos a dar passos. Quiera Dios que tú puedas hoy ganar confianza en Dios, verte con los ojos que Dios te ve Queira Deus que tu possas ver com os olhos como que Deus te vê a ti. y que empieces a, con confianza a dar pasos en la dirección que Dios te está E llamando. comeces a dar passos na direção que Deus te está a chamar. ¿Ven? Amém?